Gente, vamos dar continuidade à programação do 11º FLI Araxá. Hoje a gente tem, agora vamos dar sequência à programação com a apresentação de uma palestra de aproximadamente 6 horas, da Lívia Santana Vaz, sobre a dimensão do possível. Não só esse assunto vai ser colocado aqui, eu acho que a Lívia tem um livro editado pela editora da Djamila. Como é que chama o livro? A Jandaíra, sobre as cotas raciais. Mas a gente propôs uma coisa um pouco além disso, que é um assunto que a Lívia vai tratar com muita propriedade, que é a questão da dimensão do possível, né? Raça e gênero. Na verdade, é um título mais abrangente, para que não fique só o assunto focado nas cotas. Boa noite. Começo? Uma alegria estar aqui com você. Boa noite a todas, a todos, a todos. Dimensões do possível, raça e gênero no letramento do Brasil. Para falar das dimensões do possível, eu acho que a gente precisa primeiro falar das dimensões do impossível. O impossível de apagar a nossa história. Não dá para apagar essa história. E aí, quando eu estava chegando ali na porta, eu vi esse símbolo aqui, que é o Sankofa, um símbolo adinkra, que significa não é proibido voltar e buscar aquilo que ficou lá atrás. E a nossa história, a história do povo negro no Brasil, sobretudo das mulheres negras, que eu venho trazer essa perspectiva de raça e gênero, é essa história de olhar para trás. Vejam que o Sankofa é um pássaro livre, ele não está engaiolado. Ele tem os pés voltados para frente, porém ele olha para trás. Ele se alimenta do passado para ressignificar esse presente e conseguir construir um futuro. Então, eu queria começar essa dimensão do possível falando do Sankofa. O sistema escravocrata brasileiro, e aí vamos olhar para trás, né, para recontar essas histórias, porque nossas histórias não foram contadas por nós, mas sim pelo colonizador. Quando a gente olha, o sistema escravocrata brasileiro, ele teve muitas estratégias de desumanização de pessoas negras, né? Essas pessoas tinham seus nomes originários de África alterados. Quando a gente fala Maria de Jesus da Silva dos Santos, é da família Santos, da família Silva. Nós éramos propriedade no Brasil escravocrata, né? A alteração também, a separação de famílias, né? Famílias negras eram vendidas separadamente. E a perseguição, a criminalização dos nossos rituais religiosos e culturais. Foram estratégias de apagamento, ou de tentativa de apagamento. Não conseguiram apagar, porque nós somos como baobás. Eu costumo dizer que são. Baobás têm raízes muito profundas. Portanto, nossas raízes estão vivas. Nossa ancestralidade está viva. E aí eu falei de Sankofa, falei dessas várias formas e estratégias de subhumanização da população negra. E não à toa, Afonso, todas as rodas negras foram perseguidas no Brasil. A roda de samba, a roda do candomblé, o xirê, a roda de capoeira. E aí eu quero começar entoando uma música, que é uma capoeira, é o Toque de São Bento Grande, de Paulo César Pinheiro, que vai dizer assim, ó: quando eu era ainda menina, minha mãe me disse um dia, a balança da justiça nunca pesa o que devia, não me curva a lei dos homens, a razão é quem me guia, nem que o seu avô mandasse, eu não obedeceria. É Dangola, é Dangola, é Dangola. Dangola, é Dangola, é Dangola. É Dangola, é Dangola, é Dangola. Dangola, Dangola, Dangola. É a nossa ideia de que os nossos saberes ancestrais nos fortalecem. É arte, é mandinga, e a gente mandinga o racismo e o sexismo para construir esse futuro ancestral. Mas eu não posso deixar de lembrar que esse Brasil escravocrata, quando nós falamos na obrigação que o Brasil tem hoje de promover a igualdade racial,
tem a ver com esse Estado que construiu essa sociedade racista que a gente tem. E eu sou jurista, né? Eu digo que eu tenho a missão de eliminar o juridiquês. Mas eu tenho essa missão também de trazer a justiça e o direito para perto das pessoas e trazer as pessoas para perto do direito. Nós, no Brasil, tivemos legislação segregacionista. As pessoas costumam comparar a nossa ordem jurídica com a ordem jurídica dos Estados Unidos da era de Jim Crow e com a ordem jurídica do regime do apartheid da África do Sul. E dizem assim, o Brasil não teve apartheid, o Brasil tem apartheid. Não teve, tem apartheid. Se eu sei onde estão as pessoas negras e onde estão as pessoas brancas, ainda hoje no Brasil, tem apartheid. Ele só não é oficial, só não é formalmente declarado. E eu estou falando de Salvador. Salvador tem 84% de pessoas negras. É a capital da África, fora da África. E onde estão as pessoas negras em Salvador? Então, essa história que a gente vai contando aqui para explicar a vocês que, sim, a nossa legislação foi segregacionista. E eu vou pincelar alguns momentos aqui, vocês vão lembrar um pouco do que talvez vocês tenham ouvido falar nas escolas, né? Porque o racismo impede, inclusive, que acessemos esses conhecimentos e essa história que precisa ser recontada. No livro 5º das Ordenações Filipinas, 1630, 1680, 1830, por ali, quando a gente tem o primeiro Código Penal, elas tinham um livro 5º que era dos crimes. Vejam, eu não vou me alongar. Crime de feitiçaria. Eu não preciso dizer que é contra pessoas negras. Quem eram as pessoas consideradas feiticeiras nesse contexto histórico? As pessoas negras que trouxeram da África os seus rituais religiosos. A pena era a pena capital, pena de morte, a pena possível. Constituição de 1824, a Constituição Imperial, a nossa primeira Constituição. É interessante que com as ferramentas de busca a gente consegue facilitar as pesquisas. Se vocês pesquisarem nessa Constituição o nome escravo ou o nome escravidão, vocês não irão encontrar. O que tem lá no artigo 179 é a lei é igual para todos. Todos quem? Por óbvio que as pessoas escravizadas não estavam previstas nesse todos. Essa mesma Constituição, ela vai omitir, né, o regime escravocrata, porque ela precisava se harmonizar com os princípios do Estado liberal da época, né, das revoluções liberais. Que princípios eram esses? Liberdade, igualdade e fraternidade. Como você vai conciliar esses princípios com a escravidão? Então, a estratégia das constituições da época, de países escravocratas, era a omissão. Não se falava no sistema escravocrata no texto constitucional. Essa mesma Constituição terá um ato adicional complementar, o primeiro ato adicional complementar vai proibir negros e leprosos de frequentarem as escolas. Negros e leprosos estavam proibidos de frequentar as escolas. 1850. Entrar nas igrejas também. Entrar nas igrejas e várias outras proibições, na verdade. Eu não vou me alongar, mas eu quero pontuar algumas, porque eu sei que vocês aprenderam algumas dessas leis de uma maneira muito enviesada, com um olhar muito colonial. 1850, a primeira lei de terras do Brasil. Ela vai estabelecer que, para adquirir propriedade, é preciso comprar a propriedade. Como ficam, então, as comunidades indígenas e quilombolas nesse contexto? Ou seja, o Estado retira das comunidades indígenas e quilombolas a base econômica que é a terra. O território sagrado desses povos é retirado. Na sequência, 1871, Lei do Ventre Livre. Quem aqui conhece a Lei do Ventre Livre? Não, não é só ele, não. Ninguém conhece a lei, ninguém ouviu falar na Lei do Ventre Livre? Vocês estudaram na escola, eu também estudei. E eu digo assim, olha, a ementa da lei promete muito mais do que ela cumpre. Tenham medo de ementa de lei. Ementa de lei é um sonho. Quando você vai ler a lei, o que a Lei do Ventre Livre dizia? Ela dizia que, a partir daquela data, as crias das mulheres escravizadas, ela falava escravas, eu aqui digo escravizadas, porque não é da nossa natureza ser escravo ou escrava, né? Eram livres. E aí, quando você vai ler a lei, essas crianças permaneceriam sob a tutela dos senhores até os 8 anos de idade. Vocês imaginam sob que regime? Escravocrata, óbvio. A partir dos 8 anos, 2 opções. Ou o Estado pagava uma indenização ao senhor,
Ou essa criança trabalharia dos 8 aos 21 anos a título de pagamento de indenização. Mas eu não falei que o ventre era livre, Afonso. Se o ventre era livre, a criança não era propriedade. Se não era propriedade, não tinha ou não deveria ter o que indenizar. Lei de Sexagenários, 1885. É outra lei que eu sei que vocês ouviram falar. Exatamente. Ó. Quem chegasse aos 60 anos, pessoa escravizada que chegasse aos 60 anos, era livre. Desde que... Sempre tem um mais. A média de idade era... Deixa eu te contar essa parte. 12 anos. O que acontece? Desde que trabalhasse mais 3 anos a título de pagamento de indenização aos senhores. Afinal de contas, eles estavam perdendo propriedade. Aí fui fazer uma pesquisa breve. Quando é que a população brasileira atingiu a média de vida de 60 anos? Sabem quando é que foi? Na década que eu nasci, 1980. As pessoas não viviam 60 anos naquela época, muito menos as pessoas escravizadas que tinham uma média de vida de 10 a 15 anos na lavoura apenas. Né? E aí a gente tem a tal da Lei Áurea. Essa aqui, se vocês não conhecerem, eu vou declamar para vocês. São 2 artigos. 2. O primeiro declara abolida a escravidão a partir desta data. O segundo revoga as disposições em contrário. Acabou 2 artigos para dar conta de quase 4 séculos de escravização. Completa omissão em relação ao destino das pessoas negras recém-libertas. O que houve, na verdade, foi tentativa de lei garantindo indenização aos senhores. E aí eu não posso contar essa história, e o pós-abolição eu vou falar depois, sem lembrar a questão de raça e gênero. Porque mulheres negras, na história do Brasil e ainda nos dias de hoje, elas sofreram de violências que se perpetuam porque eram mulheres e negras. Violências estas que não iriam acometer, Tânia, os homens negros, embora escravizados, e nem as mulheres brancas, embora mulheres. E aí eu vou lembrar algumas figuras históricas para a gente entender essa interseccionalidade. Carla Cotirene vai estar aqui falando amanhã, essa interseccionalidade. Primeiro, a figura das reprodutoras. Mulheres negras escravizadas, quando chegavam nos mercados de pessoas escravizadas, elas já eram abusadas, violentadas, para que se fizesse um teste para saber quais delas eram as mais férteis. As mulheres negras que tinham os seios mais fartos e as ancas mais largas, e quando eu falo em ancas, eu estou falando de animalização dessas mulheres, elas eram destacadas como reprodutoras. Vocês podem imaginar o sofrimento que é, a partir de estupro colonial, você não parar de gestar, gestação atrás de gestação, para aumentar o rebanho de pessoas escravizadas a favor dos senhores e senhoras. Essas mulheres passaram por isso, porque eram mulheres e negras. Aborto. É muito triste pensar e saber que as mulheres negras são as que mais morrem por aborto nos dias de hoje, por não poderem acessar as tais clínicas, né, para realizar o procedimento com a mínima segurança. Porque mulheres negras sempre souberam como abortar. O aborto para essas mulheres, Afonso, podia ser uma necessidade histórica. Quando o preço do escravizado estava muito baixo no mercado, os senhores provocavam o aborto nessas mulheres ou assassinavam essas crianças assim que elas nasciam. Das piores formas que vocês puderem imaginar. Essas crianças eram jogadas em rios, eram enterradas vivas, eram pisoteadas. E essas mulheres, não suportando imaginar a dor de testemunhar o assassinato de seus filhos e filhas, elas preferiam elas próprias provocarem o aborto, com seus chás, suas ervas, seus saberes ancestrais. A gente esquece que as liberdades possíveis têm a ver também com as estratégias possíveis. E a gente muito se engana quando acha que mulheres negras na cozinha só nutriam os corpos das pessoas brancas. Essas mesmas mulheres que o Sam sabiam muito bem envenenar, né? Usar os seus saberes para envenenar. Depois eu vou lembrar a figura das negras de ganho. Essas mulheres poderiam sair das propriedades durante o dia, realizar atividades lucrativas e voltar para as propriedades, entregando esse lucro aos senhores. E aqui é preciso falar da questão dos feminismos, porque as mulheres brancas tiveram grande participação na prostituição de mulheres negras. Elas não eram prostitutas, elas eram prostituídas.
E as mulheres brancas costumavam, as senhoras, cobrir essas negras escravizadas com muita renda, muito luxo, para que elas pudessem render mais ao fim do dia nessa atividade. Por fim, eu vou lembrar a figura da ama de leite. A Conceição Evaristo diz assim: não me chame de mãe preta. Por isso, a origem histórica dessa ideia de mãe preta são as amas de leite. Mulheres negras escravizadas que eram vendidas, doadas, alugadas, na condição de nutrizes de crianças brancas. E no Brasil havia uma tradição de proibir essas mulheres de nutrirem também os seus próprios filhos. Então, aqui trago violências que vão acometer, mais uma vez, mulheres negras, porque são mulheres e negras. Aí eu quero lembrar a Sojourner Truth, uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, que em 1851 teve a chance de discursar na Conferência pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio. E o contexto da fala dela é muito interessante, porque ela vai contestar os clérigos que estavam ali dizendo que as mulheres não poderiam ter os mesmos direitos que os homens. Afinal, Jesus Cristo foi um homem e não uma mulher. E ela já inicia assim, com a seguinte pergunta: afinal, de onde veio o seu Cristo, se não de Deus e de uma mulher? E a fala dela é muito interessante, ecoa para nós até hoje. E ela vai dizer assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e que devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que eles estejam. Ninguém nunca me ajudou a subir em carruagens ou a atravessar poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar nenhum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Aí eles falam essa coisa na cabeça. Como é que eles dizem mesmo? Intelecto. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Sojourner Truth, 1851. Essa pergunta da Sojourner é atemporal. E quando nós falamos em raça e gênero, essa é uma pergunta que nós queremos fazer à branquitude brasileira. Se o meu copo não tem mais que um quarto, por que você segue me impedindo de completar a minha medida? A branquitude brasileira prefere fazer com que seu copo transborde, inunde a sala, do que permitir que pessoas negras, sobretudo mulheres negras, preencham sua medida do copo. É preciso pensar qual é o papel de cada um e cada uma aqui no rompimento desse pacto narcísico da branquitude. Uma concepção de Maria Aparecida Bento. E aí as pessoas se ofendem, mas pessoas brancas é uma concepção. Isso aqui branquitude é uma outra concepção. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Essa não é uma conversa confortável. Não é confortável para quem escuta e não é confortável para quem fala. Branquitude é uma posição social de privilégio. E se pessoas brancas não reconhecerem essa posição social de privilégio, nós não conseguimos avançar na luta antirracista. Nós não conseguimos avançar na democracia desse país. Muito me incomoda, Afonso, as pessoas dizem: mas isso é uma pauta identitária. Não, eu estou falando de democracia. Aliás, de não democracia, porque pessoas negras no Brasil nunca experimentaram democracia, salvo em Palmares. Em Palmares, nós tivemos um século de pessoas negras nascidas livres, em pleno regime escravocrata. Em Palmares, nós aprendemos o valor da propriedade coletiva, o valor das mulheres ao lado dos homens na luta para proteger o quilombo. Em Palmares,
Não havia monocultura da terra, que desgastava o solo. Não havia latifúndios. Em Palmares, tudo que se plantava dava. Se não desse o arroz, dava o feijão. Se não desse a mandioca, dava o milho. E eu digo que nós precisamos ser sementes múltiplas. Não plantem as suas sementes num único solo, não desgastem esse solo. Nós somos múltiplos e múltiplas, e Palmares nos ensina isso. Por isso era necessário aniquilar Palmares e todos os quilombos, porque eles eram a antítese desse regime escravocrata que vigia naquela época. Então, é preciso olhar para trás. Se a gente quer falar de democracia, nós precisamos olhar para trás para nos alimentarmos desse passado. É sim preciso trazer nossas dores, elas estão no nosso DNA, as cicatrizes estão na nossa pele. E é preciso moer essas dores e transformá-las em justiça. Em justiça. E para mim, a imagem da justiça é a imagem de uma mulher negra. Nós aprendemos que a justiça é uma mulher branca, com uma espada pendente no colo e os olhos vendados. Eu digo que nós precisamos de uma justiça de olhos bem abertos e bem atentos às injustiças que ela precisa corrigir. A justiça, portanto, é uma mulher negra, cujos cabelos crespos lhe coroam a cabeça, com uma espada sempre enrixa a mão direita, porque ela sabe dos desafios que precisa enfrentar para promover efetiva democracia no nosso país. Nós nunca teremos uma democracia ou a refundação de uma democracia se não for pelas mãos das pessoas negras, tecendo essa democracia em conjunto e em coletividade. Sabem por quê? Porque as pessoas negras estiveram marginalizadas e excluídas em todos os regimes políticos no Brasil, inclusive aqueles supostamente democráticos. Então, nós não podemos continuar defendendo uma democracia pela metade, uma democracia na qual 56% da população brasileira não consegue colher os louros e os direitos desse regime. Então, é fundamental que a gente entenda que esse regime escravocrata nos traz até os dias de hoje. Ele foi um regime duro, não teve nada de cordial, de dócil. E o pós-abolição no Brasil ele é muitíssimo peculiar. Foi um pós-abolição, se não bastasse a omissão da Lei Áurea, Afonso, seria bom se fosse só isso. Nós passamos por um processo de embranquecimento da população brasileira. Esse embranquecimento não se deu apenas no discurso político, se deu também no discurso científico e na legislação. Vou dar aqui 2 exemplos. Congresso das Raças, 1911. O representante brasileiro, um médico, Lacerda, ele vai levar uma tese muito importante, que é a tese da miscigenação. Para que o Brasil pudesse progredir, era necessário miscigenar. Por quê? Porque ele tinha uma concepção de que o elemento branco, sendo superior, em cerca de um século, o resultado seria o desaparecimento do elemento negro e mestiço. Veja, isso é uma tese higienista, de supremacia branca. Eu queria ver o Lacerda aqui entre nós. 56, queria ver a cara dele. 56% de pessoas negras no Brasil. Salvador, 84%. Né? Ou seja, a tese dele não vingou. Mas essa tese não foi só no discurso científico. 2 anos após a Lei Áurea, em 1890, nós temos o Decreto 528, que vai proibir africanos e asiáticos de ingressarem no Brasil, ou seja, não brancos. Africanos e asiáticos estavam proibidos de ingressar em território brasileiro, salvo com autorização do Congresso Nacional. Se, de um lado, a legislação proibia a entrada de pessoas não brancas, de outro, havia a subvenção da imigração europeia. Imigrantes europeus tiveram a sua vinda para o Brasil subvencionada pelo Estado, inclusive com custeio de passagens, acesso facilitado à terra, moradia e a postos de trabalho. Nada disso foi garantido às pessoas negras recém-libertas. Nada disso. E aí, para completar, a gente tem um processo de criminalização do povo negro que vem lá desde o livro V, mas que é muito forte no pós-abolição. Nós temos a Proclamação da República, quem vai lembrar a data? 15 de novembro de 1889, mais ou menos um ano após a Lei Áurea.
Mas nós não tivemos uma Constituição na sequência. Nós precisamos, primeiro, de um Código Criminal, o Código Criminal de 1890, para controlar essas pessoas negras recém-libertas. Era preciso controlar essas pessoas. Então, esse código vai dedicar um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Ora, a capoeiragem é uma prática de matriz africana, não preciso nem explicar. E a vadiagem? Quem eram as pessoas vadias nesse contexto histórico que eu expliquei aqui? Quem é que não conseguia encontrar postos de trabalho? As pessoas negras. Esse código ainda previa a possibilidade de responsabilização penal a partir dos 9 anos de idade. Vocês sabem que eu não estou falando dos filhos dos senhores e senhoras. E, por fim, tinha a possibilidade nesse código de trabalhos forçados na prisão. Ou seja, escravidão na prisão. Quem eram as pessoas que estavam encarceradas em massa? As pessoas negras. Portanto, o pós-abolição vai garantir a persistência dessa realidade. Tem uma entrevista muito interessante do Martin Luther King Jr., que um jornalista vai perguntar para ele assim, o que acontece com os negros, afinal de contas? O que acontece com os negros que não conseguem ascender socialmente? Ora, os outros imigrantes já ascenderam, e os negros? Qual o problema com os negros? Ele vai dizer, nós não chegamos aqui como imigrantes, nós chegamos escravizados. E há um estigma, né? Há um estigma relacionado à cor da pele. Mais que escravizados, né? Chegaram raptados. Raptados, sequestrados, explica, né? Trazidos de maneira forçada. Eu não sei quem aqui já teve a possibilidade de ver uma maquete da reprodução dos porões dos navios negreiros. Eram mulheres, crianças e homens apinhados. Quanto mais mercadoria, melhor. Tanto que nessa época houve uma alteração das rotas dos tubarões, gente. Dada a quantidade de carne humana que era atirada ao mar. Fora o que chegavam morto. Muitos chegavam mortos, muitos padeciam no caminho. Lembram do Banzo? No cemitério do Cais do Valongo, por exemplo. Cais do Valongo tem um cemitério que ali é uma experiência muito forte, fazer a Pequena África ali no Rio de Janeiro. Quem tiver a possibilidade, faça para conhecer melhor a nossa história. Mas essas pessoas, muitas delas, padeciam no caminho porque elas estavam naquele porão com fezes, urina, tudo que vocês imaginarem, né? Dejetos. Elas adoeciam, por óbvio, morriam no meio do caminho. Algumas se suicidavam como estratégia de libertação, de não aceitação da escravidão. Mas muitas eram atiradas ao mesmo tempo no mar, quando a fiscalização, na época que o tráfico estava proibido, já a fiscalização chegava, esses mercadores preferiam perder a mercadoria e jogavam inteiramente ao mar com bolas de ferro nos pés. E por isso houve uma alteração das rotas dos tubarões. De novo, mais uma vez, não teve nada de dócil ou de cordial na escravidão portuguesa, né, na colonização portuguesa no Brasil. E esse pós-abolição nos leva aos dias de hoje, né? Se nós formos analisar a raça, mesmo 135 anos após a Lei Áurea, da falsa abolição, ela segue sendo o fator determinante de praticamente todas as desigualdades. E as pessoas querem tratar o tema como algo transversal, hein? Que você morre de medo de negócio transversal, porque quando é transversal para falar de raça, esqueçam. Não é transversal, não é tangencial, não é periférico, é central do nosso problema, da nossa não democracia no Brasil. Se eu falar em mortalidade infantil, as crianças negras são as que mais morrem. Se eu falar em mortalidade materna, violência obstétrica, violência doméstica e familiar, feminicídios, as mulheres negras são as maiores vítimas. Vou fazer um parêntese sobre a violência obstétrica. A Fiocruz tem estudos que demonstram que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto normal, no Sistema Único de Saúde, do que as mulheres brancas. E aí, de novo, né, a concepção de interseccionalidade. Não dá para analisar a vida, o mundo, só numa perspectiva de classe, ou só de raça, ou só de gênero. Porque senão me ajudem a responder essa pergunta. Por que mulheres negras, sendo a maior clientela do SUS, porque são aquelas que menos têm condições de pagar um plano de saúde, recebem menos anestesia no parto normal do que mulheres brancas? Não bate, essa conta não fecha.
Nós temos um Brasil, uma sociedade que entende que mulheres negras suportam mais dor. Não precisam de anestesia no parto normal. Uma mentalidade escravocrata ainda. Se assim não fosse, nós não estaríamos resgatando, Cidinha, uma honra tê-la aqui. Não estaríamos resgatando trabalhadoras domésticas em situação análoga à escravidão com tanta frequência que a gente conversava sobre isso no carro hoje. Não são casos isolados. São mulheres que vêm para as capitais com promessa de emprego para estudar. Vêm com 8 anos, meninas ainda, 8 anos de idade, 10 anos de idade, e nunca têm direito a acessar a escola. Muitas delas são resgatadas com 50, 60, 70 anos de idade. Uma dessas mulheres, eu não vou falar o nome dela, vou chamar de Maria, recentemente em Salvador, conseguiu na justiça uma indenização de R$100 mil. R$100 mil dá para comprar o quê? Quantos anos? 60 anos. Décadas escravizada. Qual é a solução? Qual é a política pública que nós temos para essas mulheres? Devolve para a família originária. Que família originária? Ela não tem mais família. E aí, as famílias de bem no Brasil vão dizer o seguinte: mas é como se fosse da família. Uma das frases que eu tenho mais raiva é essa. Como se fosse da família. Não é como se fosse da família. Ela não herda. Ela não se senta à mesa para fazer as refeições. Elas não precisam dessas famílias ou desse afeto dessas famílias. Elas precisam ter seus direitos reconhecidos. Não é à toa que empregadas domésticas foram as últimas no Brasil a terem seus direitos trabalhistas reconhecidos. O Ricardo Aleixo fala da biblioteca, né? Quando você fala não senta à mesa, ele fala assim, e não divide a biblioteca. Não divide a biblioteca. E não divide as refeições. Empregadas domésticas não comem as mesmas coisas que os patrões. Né? E as pessoas acham isso normal. Naturalizam. Vocês já pararam para pensar, e eu tenho sempre me perguntado isso ultimamente, quantas horas por dia uma empregada doméstica fica em pé? Nas nossas casas. Qual é o serviço doméstico que se faz sentada? Me ajudem. Catar feijão? O feijão já vem limpo hoje. Não precisa catar feijão. Lavar roupa em pé, passar roupa em pé, lavar prato em pé, varrer a casa em pé, cozinha em pé. O dia inteiro em pé. E a gente não olha para essas mulheres. A gente não consegue enxergar. Então eu tenho perguntado para muitas mulheres o seguinte: quem são as mulheres que vocês oprimem? Ou que vocês porventura oprimem para serem as mulheres que são? Essas mulheres são negras. E se nós não discutirmos isso com muita seriedade e com as cartas à mesa, Afonso, nós não vamos caminhar. Nós não estaremos sendo efetivamente antirracistas para além do discurso. Então, é preciso que todos e todas estejam realmente imbuídos numa luta antirracista para além do mero discurso. Mulheres negras são subrepresentadas, quase ausentes de todos os espaços de poder de decisão no Brasil. Vocês imaginem que eu tenho quase 20 anos de serviço público como promotora de justiça e até hoje eu tenho que responder: cadê a promotora de justiça? Não, mas eu não vim falar com você. Está a plaquinha aqui, ó. Lívia Santana Vaz, promotora de justiça. Não, eu vim falar com a promotora. Eu digo, pois não, vai falar comigo. Uma vez uma senhora ficou tão estupefada. Eu digo que o racismo tem como um dos seus efeitos mais perversos a naturalização de ausências. É natural não ter uma mulher negra naquele espaço. É tão natural que ela continuou me questionando. Ela não conseguia associar a plaquinha a essa imagem, né? E eu disse: a senhora, comigo que a senhora vai falar? Eu sou promotora de justiça. E ela fez: eu estava esperando outra coisa. Eu disse: a senhora estava esperando o quê, né? E ela disse: eu estava esperando, e catava e não achava. E disse: eu estava esperando uma senhora. Eu disse: pois eu sou uma senhora, casada, mãe de família. Eu só não sou recatada e do lar. O resto, preencho os requisitos todos.
Mas esse estranhamento na presença negra feminina especial nos espaços de poder precisa ser revisitado. Nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços. O Ministério Público lançou, no dia 3 de julho agora, que é o Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, um perfil étnico-racial, que vai dizer que pessoas negras são 15,8% de todo o Ministério Público brasileiro, quando nós somos 56% da população brasileira. Mulheres negras, 5,4%. É por isso que a pessoa chega e diz, não, cadê a promotora? Não pode ser você. Só são 5,4%. Quando as mulheres negras, eu não disse isso ainda, são o maior segmento social do Brasil. Nós somos 28%. Não, e as maiores vítimas também. E as maiores vítimas, 28% da população brasileira somos nós, mulheres. E aí, terminando aquela linha que eu estava explicando, né? Falei da mortalidade infantil, das violências contra as mulheres. Se eu falar em violência policial letal, encarceramento em massa, erro no reconhecimento de pessoas no processo penal que gera condenações, são jovens negros. E se eu falar em expectativa de vida, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Eu estou falando de algo que determina as nossas vidas, do nascimento até a morte. E como é que a gente pode querer ser ou estar onde nós não nos enxergamos? Eu vou lembrar de uma... Fazendo só uma conta invertida. São 5,4. Quer dizer que 95% dos magistrados são brancos brancas. julgam as 90% das pessoas negras. Nós temos um sistema de justiça branco, masculino, cis, heterossexual e cristão. Dados do CNJ, não sou eu que estou dizendo. Nós acabamos produzindo visões unilaterais sobre justiça, igualdade e liberdade. Como é que essa justiça, que do alto dos seus gabinetes não consegue enxergar, vai conseguir julgar, atribuir efetivamente direitos a essas pessoas? Então é preciso mudar realmente essa concepção de justiça. Mudar essa concepção de justiça. E para isso as pessoas negras precisam estar ocupando esses lugares. E as cotas raciais são um elemento fundamental para essa discussão. A gente precisa falar sobre mérito. As pessoas acham que merecem o lugar que ocupam. Não é isso. Concurso público, então, é o espaço do merecimento. As pessoas que estão no topo da pirâmide social, porque é uma pirâmide, ela é racialmente hierarquizada, e quem está no topo, né, o grupo que está no topo, são homens brancos, acham que merecem o seu sucesso. Eu conquistei o meu sucesso, eu mereço o meu sucesso. Se é assim, a base da pirâmide, que é formada por pessoas negras, em especial mulheres negras, merece o quê? O fracasso? Por quê? Ou seja, nós precisamos analisar o mérito de maneira contextualizada, entendendo um pouco dessa história que eu contei aqui, fazendo o exercício do Sankofa, para entender por que pessoas negras continuam na base da pirâmide social, mesmo 135 anos após a Lei Áurea. Aí eu vou trazer um dado importantíssimo, que eu costumo repetir, da Organização para a Cooperação no Desenvolvimento Econômico, que vai dizer que no Brasil nós precisamos de 9 gerações, para que uma pessoa que faz parte dos 10% mais pobre da população alcance a renda média. Calma, não vai ficar rico, é renda média. Aonde nós estávamos? Onde nós estávamos? Em pleno regime escravocrata, há 9 gerações. De onde é que as pessoas negras vão tirar o impulso para ascender socialmente? Elas não vão tirar, não dá para ter impulso. Ou seja, nós temos uma sociedade que não tem mobilidade social. Não tem mobilidade social. E aí nós não podemos achar normal e naturalizar esse mérito oco, vazio, sob pena de racializar o mérito. Racializar a ideia de mérito. Porque a meritocracia surge para afastar os privilégios do Estado absolutista. Mas da forma como aplicamos hoje, ela está servindo de pretexto, de desculpa para manter o status quo. Para manter desigualdades, em grandes medidas, desigualdades raciais, inclusive. Então, quem merece, quem não merece. Eu estou fazendo exercício agora, Cidinha. Toda vez que eu vou numa OAB, Brasil afora, ou num tribunal, né? Ontem foi no Tribunal de Contas de Santa Catarina.
tem uma galeria nesses espaços de fotos de presidentes. E eu falo presidentes de verdade, homens. Ontem eram todos brancos. E as pessoas acham normal. Aquilo ali é a foto do merecimento. Só homens brancos merecem, então? Já que a gente estava falando de identitarismo, eu vou dizer que os homens brancos são o grupo mais identitário do Brasil. Porque são o grupo que se mantém no topo dessa pirâmide e se beneficia e se protege para manter privilégios. Esse é o pacto narciso da branquitude, é o pacto de manutenção de privilégios. É um pacto de silêncio entre iguais, silêncio sobre o racismo, mas também silenciamento sobre o racismo. Porque o racismo vai incomodar quando a gente fala sobre ele de maneira aberta, como eu estou falando aqui hoje. Por isso que eu disse que é uma fala que incomoda quem ouve, mas incomoda também quem fala. Porque eu revisito as minhas dores quando eu falo sobre isso, né? Eu ia falar de Isadora, na hora que você perguntou. É tão estranho que as crianças que o Sam vão reproduzir isso também. Porque elas veem isso em casa, elas veem isso na escola. Com 3 anos, Isadora fez assim. Chegou em casa, a gente começou a conversar. E eu não me lembro qual era o tema da conversa em especial, mas eu disse assim, é que mamãe é uma mulher negra. Isadora chorou copiosamente. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer para ela parar de chorar. Ela dizia, não, mamãe, por favor, eu não quero que você fique negra, mamãe, por favor. Eu disse, filha, você não entendeu, eu não vou ficar. Eu sou negra. E ela chorava e eu tentava acalmar, até o momento em que ela disse assim, é porque as pessoas negras não são especiais, mamãe. É que as pessoas negras não são especiais, mamãe. Eu tenho certeza que ela não ouviu isso, ela viu. Onde é que estão as pessoas negras? Nesses espaços todos. Em especial em Salvador, é muito triste a experiência. Eu sei que todas as pessoas negras no Brasil têm esse interesse em conhecer essa capital africana, que é Salvador. Mas é o lugar da segregação. É em Salvador que você tem a experiência de ter uma população em que homens brancos são apenas 8% e estão em todos os lugares de poder. Parece que se prolifera, um negócio esquisito. É esquisito. Sabe? Parecendo o Gremlin, que não pode molhar, que se molhar começa a pipocar mais. Não dá. 8% contra 84% de pessoas negras, os homens brancos estão no topo. E nós votamos neles. É preciso pensar sobre isso também. Sobre quais são os lugares que nós precisamos ocupar e como é que nós vamos chegar a esses lugares. Com que estratégias? Você é antirracista, mas não vota em pessoas negras. Você é antirracista, mas não lê escritores e escritoras negros. Que antirracismo é esse? Até onde vai o seu antirracismo? Até que página vai o seu antirracismo? Como é que a gente está de tempo, Afonso? Está ótimo, mais 15 minutos. Mais 15? Não sei se vocês querem conversar. Eu queria falar que você aproveitar o gancho. A gente está aqui focado no 130 anos de Mário de Andrade e o tema desse festival todo, desde das crianças que estão vindo de manhã e até agora, é educação, literatura e patrimônio. Mas eu queria puxar desse contexto, e dando continuidade para a sua fala, só queria que você fizesse um pouco mais de ênfase na questão da educação. Porque aqui na frente nós fizemos esse projeto do Muros Invisíveis e colocamos 43 professoras e professores negros aqui. Mais linda, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum. Eu tive a ideia, eu passei a ideia para as meninas, para o pessoal da CUFA e outras instituições ligadas ao movimento negro, e eles fizeram tudo. Eles selecionaram, eles fizeram o texto que está lá embaixo, eles fotografaram, o grafismo, o menino que faz o grafismo está ali e foi colocado ali. Então, o que acontece nesse momento? Vêm 2 crianças, dois jovens adolescentes que já foram identificados e raspam com uma pedra de ponta a ponta. Aí veio uma pessoa e falou, olha, não tem problema, foi fazendo palhaçada. Não foi palhaçada. Se fossem professores brancos, não seriam riscados. Então, o que eu queria te pedir uma palavra sobre essa questão da educação. Porque aqui nós temos esse exemplo, e eu tenho visto e percebido, pela reação que me chega aqui, que não vem ao caso contar, é que através da educação é que a ideologia se colocou.
através da educação, todo esse movimento de embranquecimento, de invisibilidade e de poder mesmo foi imposto. A política tem é claro, o seu peso, tem, mas foi através da educação. Da educação, da política, da justiça, nós não teríamos esse racismo perpetuado hoje se não fosse também a justiça e a ordem jurídica. Mas a educação, estou aqui com minha mestra, Kilson Oliveira, mas é preciso falar sobre isso. Eu gosto muito de citar a professora Ana Célia da Silva, que eu tive a honra de apresentar aqui o SAM, lá em Salvador, num evento que a gente participou, porque ela vai estudar a representação do negro no livro didático infantil. E ela vai estudar livros de língua portuguesa. E ela tirou algumas conclusões importantíssimas. Primeiro, mães negras não estavam representadas nesses livros. Por isso que minha filha fez: mamãe, eu não quero que você fique negra. Ela não vê mães negras representadas nos livros didáticos infantis. Outra conclusão: as crianças negras são representadas como feias, sujas, ignorantes e animalizadas. Lembra daquele livro, Kilson? Eu vou repetir a historinha desse livro aqui. É um livro de alfabetização. Queria que vocês estivessem vendo comigo aqui. MD macaco. Tem um macaquinho desenhado pulando de M para alcançar um cacho de bananas. ND tem um menininho negro, é N de negro. Um menininho negro pulando de N em N, tal qual o macaco. Esse tipo de representação causa fraturas inimagináveis nas subjetividades dessas crianças. E aí eu quero dizer, Afonso, a educação antirracista não é só para crianças negras. As crianças brancas precisam entender que elas não são o centro do mundo. E, para isso, elas precisam de letramento racial e antirracista também. Também. Por fim, a conclusão da professora Ana Célia da Silva é de que a representação do negro no livro didático infantil vai causar nessas crianças um sentimento de autorrejeição. Quem aqui, pessoa negra, não passou por isso ou ainda passa, né? Tem gente que me pergunta assim: quando é que você se descobriu negra? Eu não me descobri, não deu tempo, me acusaram. Negra, né? Já ouviram o poema cantado de Vitória Santa Cruz? Já ouviram? Não. Eu não vou saber cantar, porque ela é maravilhosa, mas ela vai dizer assim: nem 5 anos tinha ainda, né? Quando de repente na rua me gritaram: negra, negra, negra. E ela não sabia o que era isso, eu também não sabia. Porque minha família é toda negra. Para mim aquilo era natural, lindo. E quando eu cheguei na escola particular, que meu pai foi quem furou a bolha, eu estudei em escola particular, eu apanhei. Eu apanhei não, eu apanhava. Uma pesquisadora uma vez me perguntou, e aí eu digo que essas cicatrizes, elas estão ali. Eu não me lembrava, ou eu achava que não me lembrava dessa experiência, quando essa pesquisadora me perguntou: qual foi a experiência mais violenta de racismo que você sofreu? Eu disse: eu apanhei. Eu apanhei. Ela ficou assustada, eu também fiquei. E aí veio aquilo tudo. Eu apanhei aos gritos de neguinha aguenta. Neguinha aguenta. Neguinha aguenta. E eu nunca contei isso em casa. Eu nunca contei. Eu te mandei o texto. Afonso me respondeu chorando o texto. E eu fico emocionada também, porque eu nunca disse aos meus pais. Por que eu não disse? Por que eu não tentei ser protegida? Nesse texto eu vou dizer o seguinte: na verdade, como criança negra, eu fui obrigada muito cedo a lidar com isso e a tentar proteger os meus pais também do que eu sabia que eles iriam sofrer se eles fossem reclamar na escola, porque eu apanhava. Entendem? Então, essas rupturas, né? Hoje, estar aqui com essas tranças, né? E com orgulho delas, é resultado de um processo anterior de autonegação muito violento. Muito violento. E aí eu vou lembrar de Malcolm X, quando ele pergunta assim: quem lhe ensinou a se odiar? Quem lhe ensinou a odiar a cor da sua pele, a odiar o seu nariz, a sua boca, os seus cabelos, mas a odiar tanto, tanto que você se odeia e odeia quem é semelhante a você? O racismo nos ensina isso. Então é preciso, de fato, Afonso, desconstruir isso desde a infância, desde a primeira infância, para essas crianças, né?
Eu vou lembrar de uma vez que eu fui, Kilsan, com a minha filha, Isadora de novo, pequenininha, ler uma história, porque a gente precisa ler Kilsan, sabe? As histórias que ela traz sobre empoderamento infantil, a crianças negras empoderadas, sobre cabelos crespos de crianças. E como isso é lindo. Eu demorei 30 anos da minha vida para alguém elogiar os meus cabelos. Né? Então, se eu pudesse voltar e conversar com a minha menina hoje, eu diria, a primeira coisa que eu ia dizer é: você é linda. Seus cabelos são lindos. As crianças negras não ouvem isso. As crianças negras não têm o toque que as crianças brancas têm das professoras. E eu passei por isso também. Né? Eu passei por isso também. Aí eu fui ler uma historinha com a Isadora. Digo, escolha, filha, a história. Ela escolheu Pequena Sereia. Hoje já podia, né? Que já tem a Pequena Sereia Negra. Escolheu a Pequena Sereia. Aí eu peguei o livro assim, e eu sou muito direta com as minhas filhas, né? Folheei, fiz uma cara, ela... O que foi, mãe? Você não gostou do livro? Eu falei, não. Ela fez, por que você não gostou do livro? A tia que tinha dado a ela. Por que você não gostou do livro? Mas eu digo, não tem ninguém parecido comigo nesse livro. Ninguém. Ela, mas tem aquele livro, Menina Bonita do Laço de Fita, que era, né, inicialmente todo mundo mencionava esse livro como se não tivessem outras autoras e autores de literatura infantil, negros e negras produzindo. Eu disse, mas só aquele? Aí ela parou, queria me agradar. Ela viu que eu estava realmente aborrecida com o livro que ela escolheu e disse assim, mãe, mas você até aparece na televisão, por que você quer aparecer no livro? Você até aparece na televisão, para que bobagem, um livro? Televisão. E é engraçado, porque a gente vai aprendendo com as crianças, né? E, de novo, vou lembrar aqui, lembrei Martin Luther King Jr., falei de Ana Célia, falei de Malcolm X, vou falar de Mandela, né? Ninguém nasce odiando ninguém. A gente ensina as crianças a odiarem, né? Então é preciso, de fato, que a gente faça esse movimento contrário, Afonso, de ensinar essas crianças sobre diversidade. Nas escolas particulares, isso é muitíssimo grave, as crianças não conseguem conviver com a diversidade. A minha filha hoje, com 11, Isadora, a mesma Isadora com 11, deve ter acho que uns 4 coleguinhas negros. Mas até agora, até os 10 mais ou menos, ela já tinha tido 2, um menino e uma menina. Então, isso é muito grave num país como o nosso, né? Quando a gente fala que o racismo estrutural, ele de fato está nas entranhas, né? E aí eu me preocupo muito com o uso dos conceitos para se omitir. Mas o racismo é estrutural. Não precisa fazer nada. Lava as mãos que é estrutural. Não. Se ele é estrutural, nós precisamos de condutas antirracistas tão profundas quanto o racismo, para que nós possamos realmente sair desse lugar, né? Para a gente poder sair desse lugar. Posso ler um poema para a gente? Ler um poema e depois cantar, né? Quer que eu cante de novo? Eu quero ler esse poema porque ele faz parte de um livro meu que não está aqui, porque esgotou, enfim, mas vocês acham depois na Amazon, que se chama A Justiça é uma Mulher Negra, o livro. E esse poema também se chama A Justiça é uma Mulher Negra, ele foi escrito por Luciene Nascimento, especialmente para o livro. E vai dizer assim, a justiça é uma mulher negra. Onde ela está? Pergunta a mãe do filho preso. Se parece comigo? No espelho, não a encontro. Sozinha, não a vejo. Mas quando os olhos cruzam das irmãs à volta, localiza em sua coragem o epicentro. E reconhece sua tempestuosa revolta nesse vento que venta todas por dentro. Guarda atento e ruidosa, nunca omissa. Na histeria do seu útero a premissa. Grita forte, aguda, grave, insubmissa. Ela é uma mulher negra, a justiça. Pois não passou despercebida a sua perícia, que por séculos usurparam com malícia, cuja posse, sempre sua e vitalícia, retoma por direito e dá notícia. Ela é da mulher negra, a justiça. A justiça é uma mulher negra, porque não sendo, não seria justa a justeza que a esse povo guia. A justiça é uma mulher negra, porque acha o direito na encruzilhada, e nesse elemento firma os pés de sua caminhada. A justiça é uma mulher negra, porque o Iá não está vendada. E finalmente, sendo ela atenta a toda mazela, agora não passa nada. Muito obrigada.
foi feito errado. Se você cantar muito alto, é mais alto. Tá. Tá bom. Vocês vão me ajudar a cantar um negocinho só pra gente terminar? O Afonso disse que tem que ser baixinho. Pra não atrapalhar. Mas vocês vão cantar comigo, tá? No finalzinho. Vou cantar só um pedacinho. Deixa eu ver se eu vou me lembrar, Afonso, também, que a pessoa fica nervosa. O que peço no momento é silêncio e atenção. Quero contar sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, vivi as duras dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia Nanaê no coração. Sou de Nanaê, uai, uai, uai. Sou de Nanaê, uai, uai, uai. Sou de Nanaê, uai, uai, uai. Sou de Nanaê.